Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de jovens, quarto trimestre de 2020, revista da CPAD. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente contigo. Aperte o cinto, venha comigo e vamos ser edificados por esta rica e abençoadora palavra. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que visite a nossa mente agora, toma a cativa e dai-nos, ó Deus, discernimento e boa compreensão da tua palavra para o nosso enriquecimento espiritual. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, deixe aquele like abençoado, uma ferramenta que muito nos motiva. Tenha liberdade para compartilhar o link desta lição, o link deste canal, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. E como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer então as leituras de todo o assunto que irá fundamentar então esta nossa reflexão de hoje. E o texto do dia é: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. A verdade prática ou a síntese desta reflexão diz que em sua soberania Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamados para uma grande obra. E a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. E o texto diz assim: E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Estes são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste exato momento. Você que tem a revista de jovens para o quarto trimestre de 2020, perceba que nós precisamos ajustar a data desta lição. Esta revista estaria proposta para o terceiro trimestre de 2020, porém, pelo caso da pandemia, a CPAD optou em reeditar uma lição comentada pelo pastor Augusto Bergstein, e nós falamos então no terceiro trimestre a respeito dos princípios divinos em tempos de crise. E eu quero deixar aqui o card com todas as lições aqui apresentadas para o terceiro trimestre de 2020. E esta reflexão é para a revista então do quarto trimestre, e precisamos fazer um ajuste. Na sua lição, esta data está mencionada 26 de julho de 2020, e esta lição especificamente será ministrada no próximo dia 25 de outubro de 2020. Como você já percebeu através das leituras que precederam este momento, nós iremos falar a respeito de Saul, e o tema é Somente ser escolhido não faz diferença. Revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho, com o tema
bons e maus exemplos, aprendendo com os homens e as mulheres da Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você ficasse totalmente atento a esta reflexão. Você, professor da escola bíblica, você, superintendente da escola bíblica dominical, este canal visa e busca auxiliá-lo da melhor forma possível com a reflexão desta lição tão preciosa. E você pode contar com este portal bíblico, você pode deixar o seu comentário, nos deixando também as suas sugestões para o aprimoramento aqui do nosso trabalho, e muito me honra o seu comentário e o seu feedback. Então estaremos falando hoje a respeito de um homem que começou extremamente bem, mas o seu fim não está tão bem relacionado quanto o seu início. Iremos falar então a respeito da vida de Saul. E como todas as lições aqui apresentadas, nós temos alguns objetivos que precisam ser alcançados no final desta reflexão. E o primeiro objetivo busca refletir a respeito da chamada e escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel. O segundo, mostrar os erros então cometidos por Saul durante o seu reinado. E o terceiro objetivo busca saber como foi o término do reinado de Saul. Em uma introdução, nós queremos refletir então que Saul era um jovem, ele era um jovem alto, um jovem forte, um jovem bonito, atraente e também muito tímido. Isso se depreende do momento em que ele é encontrado junto às bagagens, uma característica, eu diria, normal e uma característica de muitos jovens e talvez uma característica sua, jovem que está ascendendo a este conteúdo. Eu quero aqui agradecer já a todos os inscritos deste canal que está dando um feedback extremamente positivo. Essas lições da CPAD do quarto trimestre, eu creio que tem tido uma grande aceitação e muito me alegra ver o número de visualizações deste canal crescendo, porque eu sei que a palavra está sendo divulgada e o reino está sendo beneficiado por uma palavra tão preciosa como esta. Então veja, Saul era um jovem com muitas características tais como as suas. Veja, ele foi ungido por Samuel e sendo então assim consagrado por Deus para exercer então a função mais importante que o povo de Israel poderia admitir para si, que era a função de monarca de Israel. E ele fora escolhido então por Deus para exercer este governo, este reinado. Mas não demorou muito para tornar-se desobediente ao Senhor, deixando de cumprir aquilo que o Senhor havia designado, aquilo que o Senhor havia ordenado. Como consequência da sua desobediência, o Espírito Santo o deixou. E aqui eu quero fazer uma pequena revisão dentro do contexto desta revista, porque aqui a referência na sua revista, tome nota disso, eu julgo ser extremamente importante. Aqui a referência bíblica é 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, mas a referência correta que faz a analogia ou a aplicação de que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul se encontra na referência de 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que diz que o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saul e atormentava-o então um espírito mau da parte do Senhor. Faça essa correção aí então na sua revista. Então ele passou a ser atormentado então por um espírito mau, tendo o seu coração então totalmente corrompido. O exemplo de Saul nos mostra que não basta, e isso é extremamente importante que nós tenhamos em mente. Haja vista, estamos estudando aqui, jovem, não esqueça deste tema, os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Então aqui veja, Saul então nos mostra que não basta ter uma chamada do Senhor, é preciso ser obediente. Precisamos nos mostrar então dignos da chamada que recebemos. Você se lembra dos filhos de Eli? A saber, a última lição apresentada aqui dentro deste nosso contexto. E eu quero deixar aqui o card já com todas as lições desta reflexão de jovens do quarto trimestre de 2023.
e 20. Falamos a respeito de Moisés, falamos a respeito de Débora, falamos na última reflexão a respeito dos filhos de Eli, e hoje estamos também falando de mais um personagem desobediente chamado de Saul, aquele que fora o primeiro rei de Israel. Então veja, não basta ter uma chamada, é preciso ser obediente em todo tempo, pois por isso certamente garantiremos a presença e a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu quero reproduzir para você aqui agora algumas características interessantíssimas a respeito do ministério, do tempo de vida de Saul. Veja, e aqui estão algumas características que nós queremos aqui apresentar para você, que é o que vai fundamentar toda a nossa reflexão e é aquilo que podemos extrair então da vida de Saul. E uma das características que nós podemos extrair é que não basta então ter uma chamada, é preciso ser obediente em todo tempo, pois isso certamente garantirá a presença do Espírito Santo conosco. Então aqui temos algumas características, por exemplo, as suas qualidades, as suas realizações, as suas fraquezas e os seus enganos e algumas lições de vida. Primeiro, ele foi o primeiro rei de Israel. Lembrando que o reino de Israel unificado houve-se apenas 3 reis que assim governaram Israel, a saber Saul, depois Davi e o terceiro rei Salomão. Ele era alto e tinha uma aparência impressionante. Suas capacidades de liderança não eram correspondentes às expectativas criadas pela sua aparência. Agora, suas fraquezas e enganos, impulsivo por natureza, tinha tendência de ultrapassar seus limites, permitiu que a inveja o dominasse. Algumas lições então da sua vida: desobedeceu diretamente a Deus em várias ocasiões, e Deus quer obediência do coração e não meros atos de ritual religioso. Deus quer fazer uso de nossas qualidades e fraquezas. As fraquezas devem nos ajudar então a que lembremos da nossa necessidade de orientação e da ajuda de Deus. Essas são características extremamente importantes que nós aprendemos dentro da vida deste personagem tão importante do contexto bíblico. Dito isso, nós iremos então começar a abordar cada um dos tópicos desta reflexão. O primeiro tópico diz que é um início sobrenatural. Quando avaliamos o início, a chamada de Saul, percebemos que vários momentos de coisas grandiosas aconteceram, sinais, eu diria extraordinários, acompanharam o chamamento de Saul. O segundo ponto, cometendo erros no meio do caminho. E o terceiro ponto da nossa reflexão fala um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. Então, o início sobrenatural. O primeiro ponto aqui nos apresenta um contexto histórico. Para que entendamos a história de Saul, é preciso ver que a lei de Moisés, de fato, já prescrevia ou já anunciava, até mesmo de forma profética, de que no futuro, no tempo em que a lei estava sendo escrita, no tempo em que Moisés estava falando aos corações do povo de Israel, enquanto este povo caminhava pelo deserto, né? Isso já estava sendo profeticamente anunciado através de Moisés. Ciente de que no futuro os hebreus desejariam ser governados por um monarca, Deus então lhes disse pelo ministério de Moisés, antes de estarem dentro da terra prometida. E o texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 15, que diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor escolher, teu Deus.
dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Este é o texto bíblico onde Deus já fala de forma profética que no tempo em que o povo agora estivesse gozando na terra da promessa, na terra de Canaã, eles iriam agora reivindicar para si, assim como as nações que estavam ao redor de Israel, eles iriam agora reivindicar para si um governo, uma monarquia. E isso é um problema extremamente grave, porque eles estão rejeitando o governo de Deus, o governo chamado teocrático. O povo está totalmente ignorando o governo de Deus e querendo atribuir sobre si um governo humano, de homens. E veja, Samuel até trouxe certa angústia ao seu coração, mas o Senhor vai repreendê-lo ou confortá-lo, dizendo de que antes o povo estava rejeitando a Deus e não a Samuel. Este é o caráter do povo que está se estabelecendo dentro da terra de Canaã. Então veja, aqui normas são apresentadas para o momento em que o povo agora começa a reivindicar um rei sobre si. Aqui existem normas, não pode ser um estrangeiro, não pode ser um indivíduo que não faça parte do povo de Israel. Estava aqui já determinado. E esta então é uma grande característica. Esse rei deveria ser escolhido pelo Senhor e deveria, uma cláusula, digamos assim, nesta profecia de Moisés, aqui há esta cláusula de que este indivíduo, este rei, este que seria escolhido então para galgar tal posição, deveria ser um hebreu, não podendo ser então um estrangeiro governando o povo de Israel. Uma outra característica, esse indivíduo deveria ser escolhido por Deus. Eu já vi em muitas ocasiões pregadores dizendo que Saul não foi escolhido por Deus. Mas será mesmo que ele não foi escolhido por Deus? Talvez aqui nós devemos compreender o sentido de uma vontade permissiva e uma vontade absoluta. E aqui nós percebemos que há sim uma vontade clara da parte de Deus, ainda que esta vontade tenha sido uma vontade permissiva. Diante do povo rejeitando o seu governo e agora reivindicando um governo humano sobre si, aqui há a permissão de Deus para que de uma tribo de um benjamita da tribo de Quis, né, filho de Quis, Saul, filho de Quis, um benjamita pudesse se tornar então rei sobre Israel. Se nós voltarmos lá no final do livro do Gênesis, nós vamos perceber que na bênção profética liberada de Jacó sobre os seus filhos, ali há uma clara referência à monarquia, ao governo, através das suas bênçãos dadas aos seus filhos, e ali claramente se vê que o cetro que representa a dinastia, que representa o governo, estava sendo entregue a Judá e não a Benjamim. Mas veja, Deus estava disposto a corroborar o reino, a confirmar o reino na mão de Saul. E isso nós vamos perceber aqui ao longo desta reflexão. Então, essa característica não pode ser ignorada. Este indivíduo que iria se tornar o rei de Israel precisava ser então escolhido por Deus. Então, dizer que Saul não foi escolhido por Deus é uma declaração talvez imprecisa e que precisa ser um pouquinho melhor avaliada à luz da palavra de Deus. De acordo com o primeiro livro de Samuel, o povo pede então um rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, quando o povo chega diante de Samuel, diz que Samuel já está velho e que os filhos de Samuel não andam pelos mesmos caminhos que Samuel então caminhara, e eles agora clamam: constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Israel sempre pecando, fazendo observações aos povos que o rodeavam, desejando os deuses cananeus, porque os deuses cananeus eram talhados em madeira
eram talhados em pedra, poderiam ser agora trabalhados com ouro, com a prata, e eles podiam ter um Deus no alcance da mão, enquanto Israel nunca teve uma imagem do seu Deus, e a verdade é que esta foi uma grande dificuldade para Israel, como tem sido uma dificuldade na vida de muitas pessoas nesses dias atuais. A necessidade que temos de ter algo ao alcance das mãos tem prejudicado muitas pessoas, e agora a ordem para a igreja é fazer uso da fé. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que se não veem. Pela fé eu creio que Deus existe e que está atuante de forma totalmente ao meu favor. Eu creio assim e pela minha fé eu estou assim convicto. E esta fé me parece que estava andando em falta ali naquele momento no meio do povo de Israel. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, é o cumprimento da palavra profética liberada em Deuteronômio, capítulo 17. O Senhor então vai conceder a realização desse pedido. E em 1 Samuel capítulo 8, 22, nós vemos o Senhor dizendo a Samuel para que ouvisse a voz do povo e que constituísse então um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade, mas já estava tudo sendo preparado, tudo sendo organizado para que este primeiro rei fosse escolhido. O próprio Deus, o eterno Deus de Israel, se encarrega de revelar então a Samuel quem seria o primeiro monarca dos hebreus. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse até ele, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, e o qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 e versículo 16. Esses textos vão deixar claro, claríssimo, o fato de que Deus conduz todas as circunstâncias para, digamos assim, a eleição de Saul para a função de monarca de Israel. Samuel também, que era extremamente íntimo de Deus, vai compreender que o Senhor havia escolhido Saul como rei de Israel. O texto diz ainda que Saul seria ungido para trazer livramento do povo de Israel contra os filisteus. E é extremamente curioso nós fazermos esta avaliação, que aquele que fora chamado e que deveria livrar o povo de Israel dos filisteus vai acabar por morrer então no campo de guerra justamente contra o exército filisteu. E daqui a pouco nós iremos falar a respeito deste fatídico momento na vida de Saul. Tais declarações e a forma como tudo aconteceu mostram, e a Bíblia vai afirmar que Saul de fato fora escolhido por Deus. Além então de ter esta característica de ser escolhido por Deus, falamos já do contexto histórico, aqui nós vamos perceber também que há também sinais para a sua vocação, ou sinais da sua vocação. Saul recebeu um lugar de honra quando estava na casa de Samuel, quando convidado para uma refeição onde havia mais de 30 convidados. Após isso, Samuel diz que Saul foi escolhido por Deus e acrescenta que as jumentas perdidas de Quis, as quais Saul estava em busca delas, já haviam sido encontradas, e que também ele encontraria um grupo de profetas profetizando logo em seguida e se tornando aqui um novo homem. Saul é visto no meio dos profetas e profetizando também. Aqui mostra uma clara demonstração de que o Espírito Santo de Deus o havia tomado e estava agora sobre a vida de Saul, ou seja, preparando e fundamentando o seu ministério como rei. E aqui nós vemos claramente esta confirmação da parte de Deus. E o que é mais interessante nisso, todos os sinais que haviam sido ditos por Samuel
cada um deles se cumpre um após o outro no mesmo dia. Veja, Deus não apenas escolheu Saul, mas mostrou por sinais que estaria com ele como o primeiro monarca de Israel. Que coisa gloriosa, que início glorioso, que coisa extraordinária está acontecendo na vida deste jovem Saul, que saiu do anonimato de uma pequena tribo e agora é posto por capitão do povo de Deus, Israel. Isto é algo maravilhoso que está acontecendo na vida deste jovem. Outro ponto, ele é apontado por Deus. Samuel convoca então uma reunião solene para todo o povo em Mispa e lá mostrou o seu rei, Saul. Ele era um homem alto, aqui algumas características físicas de Saul, um homem alto, mas tímido, estava escondido no meio das bagagens. Foi necessário que Deus apontasse a Samuel que Saul estava de fato ali, porém escondido entre as bagagens. Mesmo tendo se escondido, Saul foi aclamado pelo povo com as palavras: "Viva o rei!". Então, a palavra de Deus também vai registrar que os filhos de Belial que desprezaram a Saul. Estes textos deixam claro, não há dúvida alguma, nós terminamos este primeiro tópico concluindo, e não há dúvidas para que não afirmemos que Saul fora escolhido por Deus. Saul fora sim escolhido por Deus, não apenas pela revelação dada a Samuel, mas também pelos sinais que se seguiram da parte do Senhor. E o Deus que escolhe, grave isso de uma forma bem nítida na sua mente e jamais armazene esta informação. Permita que esta ocupe o seu uso contínuo da sua memória. O Deus que escolhe é o mesmo que mostra sinais de sua escolha. O segundo ponto, agora começamos a nos aprofundar um pouco na vida deste homem chamado Saul, e aqui nós vemos que ele começa cometendo erros no meio do seu caminho, no meio da sua trajetória. O primeiro, uma desobediência completa. Apesar de todos os sinais demonstrados por Deus e da honra e autoridade dadas por Deus, Saul desobedece ao Eterno de Israel. Diante de uma batalha contra os filisteus, Saul descumpre então uma ordem dada a de Samuel de esperar o retorno do profeta para oferecer então um sacrifício ao Senhor. Saul mesmo então vai sacrificar sem ter autorização de Deus para fazer isso. E veja, oferecer sacrifícios, tome nota e aponte, afirme isso à sua classe da escola bíblica dominical. Oferecer sacrifícios era uma prerrogativa sacerdotal. Saul arroga para si essa autoridade da qual ele não possuía. Pecou em querer ocupar o lugar que era ocupado por Samuel. E enquanto igreja nós temos que entender uma coisa fundamental, e o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos Efésios, ele diz que a igreja, estando bem ajustada, cresce como o templo santo do Senhor. E por que esta aplicação é importante? Porque temos que compreender que cada um possui uma função distinta no corpo, e para que este corpo seja funcional, não pode haver mudanças dentro deste corpo. Uma mão não pode querer ocupar o lugar do pé. Uma orelha não pode querer ocupar o lugar do olho. Por quê? Porque o corpo aparentemente pode parecer um pouco estranho e às vezes até convence que está tudo certo, mas está disfuncional. E o corpo estando disfuncional não cresce. O importante é que a igreja, o corpo esteja ajustado, funcional para a glória do nome do Senhor. Então cada um ocupa a sua função. O sacerdote oficiando o sacerdote. Aquele que tem um chamado para o louvor, louvando. Aquele que tem uma chamada em N ministérios que podemos encontrar dentro do contexto igreja. Cada um deve
entender, compreender, buscar de Deus o discernimento para que entenda qual é a sua função dentro do corpo, para que nós não sejamos responsáveis pelas disfuncionalidade do corpo. O corpo não pode ser disfuncional por minha responsabilidade, por sua responsabilidade. Então nós temos que adequar o corpo e torná-lo funcional. O sacrifício era uma prerrogativa sacerdotal e não do primeiro monarca constituído sobre Israel, Saul. Então veja, ele faz tudo isso sem pelo menos ter uma autorização prévia da parte de Deus. Então veja, este vai receber uma duríssima resposta que está em 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e versículo 14. E este texto nós lemos na nossa leitura bíblica e eu gostaria, devido à importância deste texto, eu gostaria de ler novamente para você o texto que diz: então disse Samuel a Saul. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que aqui há uma grande ironia aqui neste evento. Porque Samuel garantiu que iria a Gilgal dentro de 7 dias, e os 7 dias haviam se cumprido naquele dia. No 7º dia se cumprira, e Samuel ainda não havia chegado em Gilgal, mas ele disse que no 7º dia ali estaria. Foi apenas um teste de paciência, foi apenas um teste que Saul foi reprovado. E veja, imediatamente após, a narrativa bíblica nos apresenta assim, imediatamente após Saul ter se comportado desta forma, fazendo a oferta do sacrifício, nós percebemos que imediatamente Samuel agora aparece em cena. Que coisa irônica! Veja, aqui Samuel está se aproximando e talvez percebe já de longe aquele ato tão terrível que estava sendo cometido por Saul. Então Samuel vai repreender a Saul dizendo: procedeste neciamente, uma loucura você produziu hoje, e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, que te ordenou. Porque agora, veja, isso para mim é um dos textos mais tristes do contexto bíblico. Aqui o Senhor está dizendo, porque o Senhor teria confirmado o reino sobre, o teu reino sobre Israel para sempre. Você se lembra que Deus preservou Judá para que se cumprisse uma promessa de Deus feita a Davi, a aliança davídica de que não faltaria um sucessor de Davi assentando no trono de Judá em Jerusalém? Veja como Deus é fiel, e é tão fiel que na instauração do governo milenial de Cristo aqui nesta terra, quem irá ocupar o trono nada mais é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora, humanamente dizendo, é descendente direto de Davi. Deus de fato não é homem para que minta, e não é filho de homem para que se arrependa, e dizendo ele não o faria. E ele estava proposto, ele estava agora totalmente otimista em confirmar o governo na mão de Saul para sempre. E Saul perde esta oportunidade, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. O segundo, uma obediência parcial. E aqui eu quero dizer uma coisa: não existe uma desobediência, uma obediência, diga-se de passagem, diga-se melhor dizendo, não existe uma obediência parcial. No contexto de relacionamento com Deus, há uma desobediência completa. Em outra ocasião, Deus havia dito a Saul, por intermédio de Samuel, que aniquilasse os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que, enquanto o povo de Israel peregrinava pelo meio do deserto, eles haviam agora perseguido o povo de Israel, agora no deserto. Então, a hora do julgamento feito por Deus aos amalequitas havia chegado, e quem deveria executar o juízo da parte de Deus? Saul. E Saul vai poupar a vida dos amalequitas, né? Ataca os amalequitas, mas vai poupar a vida de Agag, o rei de Amaleque, e vai poupar o melhor das ovelhas, o melhor do gado. E aqui
há uma desculpa. Há uma desculpa, né? O homem sempre dando desculpas para as suas ações de desobediência. Isso acontece desde o Gênesis, né? A mulher dando uma desculpa, dizendo que a culpa era da serpente. O homem querendo responsabilizar o próprio Deus por causa da sua queda, do seu pecado, dizendo: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então veja, o homem sempre tentando buscar ou lançar responsabilidade sobre outros da sua própria responsabilidade. E aqui, ele busca uma desculpa, e a desculpa é: não, o gado é para oferecer para Deus. A intenção é boa? A pergunta que eu te faço. A intenção pode até ser boa, mas aqui vai uma resposta duríssima. Deus não está em busca de pessoas cheias de boas intenções, mas ele busca pessoas que estão dispostas a obedecê-lo na sua totalidade, na sua integralidade. Em sua perspectiva, o gado poderia ser usado como sacrifício e não se podia matar um rei. Saul havia desobedecido a Deus. Isso era um ato de desobediência, e aqui o Senhor claramente diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, não cumpriu as minhas ordens. Esta é a palavra liberada por Deus a respeito de Saul. O peso daquela atitude errada de Saul é vista nas palavras de Samuel. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Querido, muitos querem mascarar uma vida de desobediência oferecendo sacrifícios, e eu quero lhes dizer uma coisa: isso é vão, isso é inútil. Veja, é melhor obedecer a Deus, porque o Senhor então não busca sacrifícios, antes busca alguém que obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quando nós lemos em Miqueias capítulo 6, versículo 7, versículo 8, o texto diz de forma clara: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente para com o teu Deus. Isso é o que o Senhor requer de nós. E João diz que o que ele requer de nós não é pesado. Isso me constrange, porque é algo que é tão simples, o evangelho é tão simples. Nós queremos glamourizar o evangelho, nós queremos tornar o evangelho cheio de lantejoulas, mas o evangelho é simples demais, e o Senhor nivela este evangelho da forma mais simples possível, para que ninguém possa abrir a boca dizendo que não foi capaz de receber o evangelho devido à sua condição, né? Que só os eruditos poderiam compreender. Não, 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 não. Nós podemos compreender, e o que mais me traz constrangimento é perceber que como somos incapazes, em muitas ocasiões, de cumprir as coisas mais triviais possíveis, as coisas mais naturais possíveis, e nós somos talvez incapazes de cumprir. Que essa seja uma reflexão que possa transformar a sua vida, jovem, principalmente você que está agora agregando a fé cristã, assentado nesta classe de escola bíblica dominical. Entenda que Deus te chamou, e o comportamento de Saul é o comportamento que você não deve replicar, mas você deve observar, aprender e não praticar. Uma demonstração de inteligência é olhar o erro do outro e não praticá-lo. Então veja, o Senhor havia decretado já, mal começou, e o Senhor já havia decretado o fim do reinado de Saul. Deus escolhe, mas a confirmação, e na verdade Deus escolheu Saul,
Mas a confirmação dessa escolha depende da conduta, está totalmente atrelada, vinculada, relacionada, né, da conduta de vida desse indivíduo. Então, isto é uma reflexão seríssima e que lição preciosa está diante de nós. Ele também teve outras atitudes erradas. Em uma guerra, por exemplo, os soldados precisavam ser alimentados para que pudessem manter em combate, mas Saul fez um voto desastrado. E ele vai amaldiçoar aquele que se alimentar naquele dia, né? Que este homem fosse visto por maldito, e Jonas, seu filho, havia provado mel naquele dia. E quando ele se alimenta, a Bíblia diz que ele foi revigorado naquele momento, estava agora fortalecido. Veja, em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 28 e 29, mostra aqui na versão internacional, o texto diz: então um dos soldados lhes disse, dizendo para Jonatas: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja o homem que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Veja, o bom líder, grave isso, anote isso, professor, e passe para a sua classe da Escola Bíblica Dominical. O bom líder alimenta seus liderados e não os priva desta boa alimentação, principalmente no momento de guerra, de batalha, né? Existe um ditado popular, isto é um ditado popular que diz que saco vazio não para em pé. E o soldado que está na guerra, ele não pode ser privado do alimento. Ele tem que ser agora, ele tem que receber agora um alimento substancial para que ele possa estar revigorado em todo o tempo e pronto para a guerra, pronto para a batalha. Saul se sente também incomodado em um determinado momento da sua vida, porque após a vitória de Davi sobre Golias, retornando para a sua cidade, ele vai perceber que as mulheres cantavam e atribuíam a Davi 10 milhares, enquanto que para ele apenas apenas 1.000, né? Dizendo que Saul matou os seus milhares, enquanto Davi os seus 10 milhares, né? A Bíblia diz que o sentimento sadio é vida para o corpo. O sábio Salomão diz que o sentimento sadio é alimento para o corpo, é vida para o corpo. Porém, a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso foi um problema terrível para Saul, e a partir daquele momento, nitidamente, há uma mudança no espírito de Saul em relação a Davi, e este tenta matar aquele a todo custo, e nós vemos Deus preservando a vida de Davi e Davi preservando a vida de Saul. Que coisa gloriosa é esta palavra. O terceiro ponto diz um fim desastroso então para o primeiro rei de Israel. O preço de tanta indiferença para com Deus e para com as coisas de Deus começaram a surtir e produzir resultados, e Deus se silencia em relação a Saul. O princípio vale para os nossos dias. Para que devemos buscar a orientação do Senhor se essa busca não é acompanhada na mesma intensidade pela obediência? Esta é uma indagação que precisamos responder, e esta resposta ela é particular. Deus não se revela para satisfazer a nossa curiosidade. Deus não é, veja, eu vejo pessoas às vezes dizendo, né, que Deus vai matar pessoas. Veja, Deus também não é o nosso cangaceiro particular. Veja, Deus não age para suprir a minha vontade particular. Deus age em todo o tempo para suprir a sua vontade, e oxalá, quem dera nós estivéssemos totalmente aptos e preparados para ser esta ferramenta que ele pode nos usar aqui nessa terra, para que cumpramos o seu projeto aqui nesse mundo.
O Pai eterno nos concede claramente poder da escolha, mas igualmente as consequências da responsabilidade. Um ato de responsabilidade está em justamente, veja, um ato de responsabilidade está justamente em atender a chamada e agir em prol da vocação que recebemos para a glória do nome de Deus. É tornarmos-nos então justos e aptos para então cumprir o chamado e a vocação que está sobre a nossa vida. Então isso é extremamente importante. Segundo, buscando respostas do mal. Saul, diante da batalha contra os filisteus, batalha esta que ele perderá a sua vida e que seria a sua última batalha, resolveu procurar uma feiticeira, uma necromante, uma pessoa alguém que consultava os mortos, para que lhe servisse de mediadora com o sobrenatural. Né? Às vezes nós temos que ter esta cautela na busca das coisas espirituais e sobrenaturais. Muitos se embrenham por caminhos que em nada glorifica o nome do Senhor. Ele havia consultado ao Senhor, mas não teve resposta por nenhuma das formas costumeiras, viáveis e agradáveis a Deus, como por exemplo, por sonho, por Urim, Tumim ou por algum profeta. Deus se silenciou a respeito de Saul. O preço a ser pago pela desobediência foi o silêncio de Deus. Veja, e o silêncio divino não fez que Saul buscasse ao Senhor e lhe obedecesse. Lamentavelmente, não são poucos os que buscam respostas de Deus sem querer buscar na mesma medida a sujeição aos seus desígnios. Saul ainda queria respostas. Ele ainda iria novamente para a guerra e foi buscar agora nessa necromante uma palavra que lhe fosse favorável. Contando com a ajuda de seus servos, achou então esta feiticeira, essa necromante, e o preço do seu pecado foi a sua morte. Lamentavelmente, este personagem que começou tão bem, agora está ladeira abaixo. É um caminhão sem freio descendo ladeira abaixo o ministério de Saul. Seu desatino foi tão grande que ele mencionou o nome do Senhor para garantir àquela necromante que ela não seria morta. Saul jura pelo nome do Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, alguém digno de morte. Veja, essa necromante, essa feiticeira, estava segura agora sob um juramento feito pelo até então rei de Israel ao Senhor. Lamentável esta atitude, talvez a última atitude como monarca que Saul assim procedeu. Ele usou o nome de Deus para chancelar o mal. Saul usa o nome de Deus para chancelar o mal. Tão grande era a sua distância com o nosso Senhor e Salvador. Veja, nós temos que nos aproximar de Deus. Afastar de Deus é sentença de morte para a nossa vida. Aproximemo-nos, pois, de Deus enquanto é tempo. Invoquemos o nome dele enquanto ele está perto. O fim do seu reinado, a sua história termina com ele tirando a sua própria vida. Pediu que o seu pajem lhe transpassasse com a sua espada, o seu pajem se recusa, o seu pajem de arma, e ele se lança sobre a sua própria espada. Este é o fim de Saul. Perdeu 3 filhos naquela fatídica guerra contra os filisteus e deu fim de forma triste. E aqui aprendemos uma coisa, que isso não pode deixar de ser apresentado à sua classe de escola bíblica, professor. Apresente, nós aprendemos aqui que não importa como você começou, importa como você vai terminar. Não importa quão glorioso, né, sinais no céu e na terra aconteceram quando você começou, mas a pergunta é como você vai terminar. Importa como nós terminamos a nossa carreira. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua 2ª carta, ele diz o que possivelmente foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz:
Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Veja, o ministério de Paulo começou de uma forma antagônica ao início do ministério de Saul, mas de forma antagônica também termina-se o ministério de ambos. Saul lançando sobre a sua própria espada no campo de guerra, e Paulo, ainda que sendo decapitado sobre as ordens de Nero, ele agora nos apresenta o final de um ministério que glorificou o nome de Deus. Então, aqui aprendemos que não importa como começamos, como você começou, se preocupe como você vai terminar. O prólogo de sua vida não anunciava, o prólogo da vida de Saul não anunciava esse epílogo lamentável. Cremos que esse não era o projeto de Deus. Deus não o chamou para dar a ele um destino tão terrível, mas ele mesmo construiu, apartou-se do chamado, da vocação e construiu o destino que selou naquela batalha contra os filisteus. A cada momento nós somos desafiados a ser obedientes a Deus, e eis aí o nosso desafio de vida cristã: obedecer a Deus. Precisamos atender e entender que uma decisão errada pode nos levar a outra decisão errada, que nos levará a outra decisão errada, que irá nos levar a outra errada, e isso é um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Se formos atentos ao que Deus fala e apresentarmos nossas decisões a Ele, não teremos dificuldades em cumprir a vocação para a qual fomos chamados. Veja, você tem um chamado, você é forte, a Bíblia diz que você, jovem, já vencestes o maligno, então foque, olhe para o alvo, prossiga para o alvo que é Cristo, olhe para a vida de Saul e aprenda como não se comportar enquanto servo de Deus, e você será ricamente abençoado. Ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Pelo contrário, devemos nos adequar a estes padrões e andarmos ali com Ele de forma íntegra, reta e justa. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus. Então aqui eu finalizo dizendo: não basta ter uma chamada do Senhor, é preciso ser obediente em todo tempo, pois isto certamente garantirá a presença e a sua orientação para a nossa vida. Se você ficou até agora, eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero pedir que você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui neste canal, ative o sino das notificações, comente. O seu comentário muito nos edifica, nos ajuda a aprimorar o nosso trabalho. Deixe o seu like abençoado, compartilhe, vamos disseminar esta semente abençoadora, essa semente do bem, e que o Espírito Santo possa visitar a sua vida agora e trazer um entendimento mais aperfeiçoado ao seu coração. É o que eu peço ao Senhor e eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.